11 horas e 30 minutos no horário de Brasília. Muito bom dia, canal do Boi News, 5 de agosto, quinta-feira. Também estamos ao vivo pelo Facebook e portal sba1.com. O Ministério da Agricultura comunicou a intensificação da fiscalização da venda de azeite de oliva, o segundo produto alimentar mais fraudado no mundo. Em nota, o órgão diz que as ações registraram nos últimos anos queda no nível de inconformidade do produto e a responsabilização dos comerciantes pela venda de azeite fraudado. Ao identificar algum produto adulterado, o Ministério atua com poder de polícia administrativa. Os fiscais determinam a apreensão dos produtos fora da conformidade, suspensão da comercialização, autuação e responsabilização do varejista e do envasador do produto, com aplicação de multa no valor máximo de R$ 540 mil, conforme o lote encontrado na ação. O Brasil é o terceiro maior importador de azeite de oliva do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da União Europeia. No ano passado, o Brasil importou 104 mil toneladas de azeite de oliva e bagaço de oliva, 20% a mais que no ano anterior. O estado do Acre entrou em quarentena para combater uma doença chamada monilíase do cacaueiro, causada por fungo. A praga foi detectada pela primeira vez no Brasil agora em julho, no município de Cruzeiro do Sul, localizado a 630 quilômetros a noroeste da capital Rio Branco. Ao vivo da Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo, as informações de Walter Puga Júnior. Bom dia, Puga! Bom dia a você, Zaidan. Bom dia a todos. O Ministério da Agricultura declarou mesmo o estado do Acre como área sob quarentena para essa praga, que era uma praga quarentenária ausente. Veja bem, essa praga já está em vários países que fazem limite com o Brasil. Essa praga já estava, por exemplo, no Equador, na Colômbia, na Venezuela, na Bolívia e no Peru, mas não tinha ainda atingido nenhum cacaueiro no Brasil. Mas isso foi detectado agora lá no município de Cruzeiro do Sul. A medida estará vigente até a conclusão dos trabalhos, Aidan, de delimitação dessa área exata onde a praga foi identificada e depois de uma estruturação aí das ações que serão feitas para proteger. De qualquer maneira, vale lembrar o seguinte, com essa medida, declarando área sob quarentena, fica proibido o trânsito de vegetais, tanto frutos como plantas, que seriam hospedeiros da praga. Cacau, por exemplo, cupuaçu, que venham do Acre. Portanto, nada de cupuaçu e cacau que saia do Acre para as demais unidades da federação estão permitidos. Também é importante lembrar, essa monilíase é uma doença devastadora, ela afeta principalmente plantas como cacau e cupuaçu, causam perdas de até 100% na produção e eleva muitos custos de produção por conta de necessidade de algumas medidas adicionais, de manejo e aplicação de fungicidas para o controle dessa praga. Então, a monilíase é causada por um fungo e é muito perigosa. Aliás, ela é tão devastadora como a vassoura de bruxa, que dizimou 25% da produção de cacau na Bahia em anos anteriores. De olho na informação, quem trabalha com cacau tem mais uma preocupação agora. Zaidan? Obrigado, Puga. A Comissão Especial da Reforma Administrativa no Congresso debate o trabalho dos servidores públicos. Bom dia, Berenice Leite. Bom dia, Zaidan. A audiência pública, que tem como tema principal a reforma administrativa, iniciou agora há pouco, às 10 horas da manhã, no plenário 2, e o objetivo hoje é avaliar o desempenho e a qualificação de servidores públicos. Além disso, devem ser votados 9 requerimentos que já estão na pauta. Um deles pede a inclusão de um debatedor nas audiências públicas para a oitiva dos representantes dos servidores públicos, a ser realizada na comissão especial destinada a apreciar a PEC 32/2020. Zaidan, volto com você. Obrigado, Berenice. O Senado aprovou ontem a regulamentação da cobrança de ICMS sobre vendas de produtos industrializados e de prestação de serviços entre os estados. A aprovação resolve, ao menos em parte, um problema antigo, criado na promulgação da Constituição de 1988 e por emendas constitucionais. Ao vivo aqui comigo nos estúdios,
As informações de Vinícius Souza. Bom dia, Vinícius. Oi, Zaidan, bom dia para você e para quem está nos acompanhando. É mesmo uma solução parcial de um problema antigo que a gente pode até classificar como complexo dentro do sistema tributário brasileiro. Mas antes dessa explicação, Zaidan, é necessário informar que a aplicação da mudança ainda depende de aprovação do projeto pela Câmara dos Deputados. Bom, antes da regulamentação mais recente do ICMS, que foi aprovada em 2015, quando a empresa de São Paulo, por exemplo, vendia determinado produto a um consumidor do Paraná, essa empresa recolhia o imposto para São Paulo com a alíquota estabelecida pelo governo paulista. O estado do Paraná, porém, não recebia nada, e isso afetava diretamente os estados com baixo desenvolvimento industrial ou com empresas prestadoras de serviço de porte pequeno. Agora vai entrar um quadro para a gente e nós vamos ver como fica essa regulamentação a partir de agora, então, que são essas mudanças que a gente percebe da emenda de 2015, que estabelece que o estado de origem, por exemplo, fica aí, então, com 2/3 do ICMS devido. Destaco para você o seguinte, no mesmo exemplo, se uma empresa de São Paulo vende para uma empresa do Paraná, ela tem direito a uma dessas porcentagens, chegando então ao valor de 6%. Agora o que a gente percebe como a maior mudança é com relação à venda para a empresa e para o consumidor final. Quando a venda é para pessoa jurídica, lojas, por exemplo, o imposto que vai ser recolhido, Zaidan, fica por quem recebe a mercadoria. Nesse exemplo, a gente tem aí os 6% do ICMS. No caso do consumidor final ou pessoa física, quem recolhe a diferença do imposto é o fabricante e o que é o fornecedor. Ou seja, a gente percebe então, através da análise desse quadro, que mostra como fica a divisão desses valores, que não há então aumento de imposto para nenhum dos lados, apenas uma correção para que exista uma certa igualdade para que os dois estados possam ganhar então quando fazem essa venda e essa troca de relação por conta do ICMS. Zaidan, é com você. Valeu, obrigado, Vinícius. Veja agora a previsão para todo o Brasil, previsão do tempo. Bom dia, Renata Ferreira. Bom dia, Zaidan, bom dia a todos. A nebulosidade aumenta em diversos estados brasileiros. Mas o grande destaque ainda é o tempo seco no interior do país. Hoje o tempo fica parcialmente nublado no sul e oeste aí de Mato Grosso do Sul, mas não tem previsão de chuva significativa na região. As manhãs serão um pouco mais frias e as tardes serão bem quentes em quase todos os estados e a umidade relativa do ar fica baixa ao longo do dia. Na região sul, o tempo também fica nublado, mas sem chuva no leste de Santa Catarina, também no Paraná. Mas amanhã a chuva deve retornar em vários pontos aí dos 3 estados sulistas. No sudeste brasileiro, o dia será de chuva aí no Espírito Santo, litoral norte do Rio de Janeiro e tempo encoberto aí no leste de Minas e também em São Paulo, com pouca chance para precipitações. No Nordeste, a chance para chuva hoje em toda a costa da região, com acumulados mais intensos aí no litoral sul da Bahia. Amanhã essa chuva se intensifica e até mesmo o interior nordestino pode ter céu nublado. A chuva também aumenta na região norte com trovoadas fortes e raios que podem atingir o norte do Amazonas, Pará e também em Roraima, chegando inclusive nas capitais desses estados, viu? Na faixa sul da região, o tempo aí permanece seco. Zaidan, é isso. Daqui a pouco eu volto com mais detalhes da previsão do tempo durante toda a nossa programação. É com você. Obrigado, Renata. A produção de peixes também está entre os setores do agronegócio prejudicados pelo frio intenso que atingiu boa parte do país. Ao vivo de Araçatuba, noroeste de São Paulo, as informações de Gustavo D'Angelo. Bom dia, Gustavo. Muito bom dia, Zaidan. Bom dia a todos. Olha, Zaidan, é isso mesmo. Segundo especialistas, as baixas temperaturas prejudicam o crescimento dos peixes. Acontece que com a água, com a temperatura da água mais baixa, os animais se alimentam menos e, consequentemente, crescem menos. Além disso, a amplitude térmica, que é a variação da temperatura ao longo do dia, muito comum nessa época, também prejudica o bem-estar dos animais. De maneira geral, o estado de saúde dos peixes é caracterizado pelo equilíbrio de 3 fatores: o próprio peixe, o ambiente e os patógenos. Nessas situações de estresse, é comum os animais ficarem mais doentes. As formas mais comuns para evitar os problemas do frio nas unidades de piscicultura são o aumento do volume de água nos tanques e não deixar a água muito transparente.
Para concluir, é indicado interromper a alimentação e o manejo dos peixes nos dias de muito frio, de frio intenso, como os típicos de geada. Assim, a tendência é que eles resistam e voltem à normalidade. Zaidan. Obrigado, Gustavo D'Angelo. As obras de construção do frigorífico Frimeza em Assis Chateaubriand, no Paraná, pegaram fogo ontem à noite. O incêndio começou após o expediente no prédio de uma câmara destinada à estocagem, que estava em construção, segundo a assessoria da empresa. O fogo consumiu todo o interior do local. Ninguém trabalhava no local do incêndio, que se alastrou rapidamente. A planta em construção será a maior de processamento de suínos da América Latina, com capacidade de abate de 23 mil cabeças ao dia. A inauguração deve ser realizada em 2023, após investimentos de 3 bilhões e 200 milhões de reais. As imagens que você vê estão na internet, fornecidas pelo portal Sou Agro. Nos últimos anos, o Brasil se tornou o maior consumidor e exportador de sementes forrageiras. Bom dia, Valdir Pacheco. Olá, Zaidan, bom dia a todos. Zaidan, o Brasil tem alcançado importante posição no ranking das exportações, consolidando-se como o maior produtor e exportador de carne bovina, que representa 14,4% do mercado internacional, posicionando-se como o primeiro da lista. Em excelentes posições, também sustenta boa colocação na exportação de soja, milho, frango, entre outros. Mas o que não estamos habituados a ouvir é que se tornou o líder mundial em produção, consumo e exportação de sementes forrageiras que são destinadas à formação de pastagens. Um mercado em expansão que já movimenta mais de 1,4 bilhão ao ano. Segundo o Censo Agropecuário Brasileiro, IBGE de 2018, a área total de pastagens brasileiras é de 158,6 milhões de hectares. Dessas, 70% são plantadas. Considerando as 5 principais forrageiras tropicais cultivadas, 3 capins desenvolvidos pela Embrapa representam 70% de toda a produção de sementes, colocando-a como a líder mundial na geração de cultivares de forrageiras. Zaidan. Obrigado, Pacheco. O Paraná integra um projeto nacional para modernizar a vigilância sanitária na suinocultura. Bom dia, Mauro Andrade. Bom dia, Zaidan. Bom dia a todos. O Paraná vai desenvolver um projeto piloto para a implantação de um plano integrado de vigilância de doenças em suínos, apresentado na semana passada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Para isso, a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, ADAPAR, inicia a vigilância ativa do rebanho suíno paranaense. O objetivo é intensificar os cuidados para a detecção preventiva de eventual doença nos rebanhos. Serão monitorados, além da peste suína clássica, a síndrome reprodutiva e respiratória dos suínos, a qual não se tem conhecimento no Brasil, e a peste suína africana, que foi detectada recentemente na República Dominicana, depois de ser considerada extinta nas Américas. O Brasil é o 4º maior produtor internacional de carne suína, com um rebanho de 40 milhões de cabeças. E manter a sanidade dos animais é fundamental não só para o consumidor, mas para as pretensões econômicas do Brasil de ser um grande fornecedor de carne suína internacional. Zaidan, é com você. Obrigado, Mauro. O CB News termina aqui, muito obrigado a você também. Nós lembramos que daqui a pouquinho, 12h30, você tem aqui no canal do Boi o Mega Leilão CFM, com oferta de 500 touros Nelore Seipe. Em virtude disso, a programação do canal do Boi de hoje será transmitida agora à tarde pelo Agrocanal, até o final do leilão da CFM. Fique agora com o programa da Matsuda.